Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, nós estamos no número 141 do Yucat, que vai dizer assim: que missão tem o Papa? Como sucessor de Pedro, de São Pedro, e a cabeça do Colégio dos Bispos, o Papa é garante da unidade da Igreja. Ele possui a mais alta autoridade pastoral, quer doutrinal, quer disciplinar. Jesus concedeu a São Pedro, uma singular precedência entre os apóstolos, que fez dele a superior autoridade da igreja primitiva, Roma, a igreja local que São Pedro dirigia, e o lugar do seu martírio tornou-se, após a sua morte, o ponto orientador da da jovem igreja. Cada comunidade devia estar em consonância com Roma, o que se tornou a medida da fé correta, íntegra e genuína. Até o momento presente, cada bispo de Roma, tal como São Pedro, tem sido o supremo pastor da Igreja, cuja cabeça é, na verdade, Cristo. Só assim o Papa é representante de Cristo na Terra, cuja autoridade superior na pastoral e no ensino vela pela transmissão pura da fé. Em casos necessários, deve revogar nomeações ou exonerar ministros ordenados por causa de erros graves de fé ou moral no exercício de seu ministério. A unidade da fé e da moral, garantida pelo ministério pastoral, em cujo topo se encontra o Papa, produz em parte a capacidade de resistência e a difusão da Igreja Católica. Então, ontem a gente já falou um pouquinho sobre a realidade do Papa, né? Embora a gente tivesse o foco na realidade da Igreja, né? Porque a Igreja não é uma organização democrática, mas hoje vai especificamente falar dessa missão que tem o Papa, né? Então, nós já ouvimos dizer, né? Já conversamos sobre isso, que o Papa, ele é o sucessor de São Pedro, né? E aqui, de uma forma especial, vai falar, então, que ele garante a unidade da Igreja, né? Então, nós sabemos que o Papa, ele é essa autoridade máxima da Igreja, né? Então, a Igreja não é uma organização solta, né? Uma organização, assim, desmembrada, não, né? Não é um corpo desconjuntado, né, nós poderíamos dizer, mas é um corpo que vai se formando de uma forma harmoniosa, né, tendo aí o sucessor de São Pedro, né, como essa autoridade máxima, que age na pessoa de Cristo, né, ele é o Cristo na Terra, né. Vai dizer aqui que ele possui a mais alta autoridade pastoral, quer doutrinal, quer disciplinar. E quando vai dizer aqui que Jesus concedeu a São Pedro essa precedência dos apóstolos e fez dele a superior autoridade da igreja primitiva, nós sabemos então que São Pedro, né, ele vai para Roma, inclusive é lá em Roma que ele vai sofrer o martírio, né? Então, desde então, desde aquele tempo, desde a igreja primitiva, né? Desde que o Papa era São Pedro, né? Então, desde aquele tempo, Roma começou a se tornar um lugar central da fé, né? É interessante que é como se as coisas andassem na contramão, né? E Deus age assim muitas vezes.
Roma, esse lugar do martírio de tantos cristãos, esse lugar de tanta perseguição dos cristãos da igreja nascente, se torna ali a sede da Igreja Católica, né? A sede desse governo da Igreja Católica. E já lá naqueles primórdios, né? Roma foi tomada ali e o bispo de Roma, até hoje, né, o Papa é chamado também de o bispo de Roma, e ele é o bispo de Roma, né? Então, mas claro, com uma função muito especial, não somente como um bispo de uma diocese, mas aqui como aquele que é a cabeça da igreja, né? Mas é interessante pensar que desde aqueles primórdios, a igreja compreendeu pela graça do Espírito Santo, por essa moção divina, a igreja compreendeu que todas as outras igrejas particulares, né, todas as dioceses que nós entendemos hoje, deveria estar unida a Roma. Entenderam que se Roma falou, está falado, né? Então por que o Espírito Santo fez as coisas dessa forma? Para que a igreja não perdesse a sua unidade. Para que, já pensou se isso não acontecesse, se o Espírito Santo não tivesse inspirado isso, o que ia acontecer com a igreja, essa igreja que se difundiu pelo mundo inteiro? Nós, que vivemos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, será que se isso não tivesse acontecido lá, naqueles primórdios da igreja, de Roma ser ali a sede da igreja, né, e dali sair os direcionamentos para toda a igreja, será que se isso não tivesse sido feito dessa forma, a nossa fé seria a mesma fé da igreja nos outros continentes? Será? Será que cada país acabaria não crendo em alguma coisa diferente e essa fé se dissolveria e muito provavelmente a igreja inclusive acabaria? Né? Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos prometeu, né? Nos prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que essa igreja ela duraria até o final dos tempos. E isso só foi possível porque, pela inspiração do Espírito Santo, todas essas coisas foram acontecendo. E foi primordial aqui a figura de São Pedro em Roma, né? O martírio de São Pedro em Roma, São Pedro que foi o primeiro Papa, o Espírito Santo já fazer com que a igreja nascente compreendesse que era necessário que ali fosse a sede da igreja, que dali viessem todos os direcionamentos para a igreja, né? E daí a figura do Papa, né? São Pedro, então ele é martirizado, mas vem então o sucessor de São Pedro, e cada um dos papas são aí sucessores de São Pedro, né? E continuam dentro dessa autoridade da igreja. Às vezes a gente ouve falar de autoridade, a gente às vezes tem uma certa repulsa com essa palavra, né? Nós precisamos entender, gente, que a autoridade é uma coisa, e é uma coisa muito necessária na nossa vida, autoritarismo é outra. Porque às vezes a gente faz uma relação entre autoritarismo e autoridade, né? Existe uma diferença, né, significativa dentro dessa realidade. Autoritarismo é autoritarismo, né? Autoridade é autoridade. O pai e uma mãe que guiam uma criança, esse pai e essa mãe são uma autoridade que a criança precisa. É necessário que a criança seja ali educada por alguém, guiada por alguém, né? Depois entra a questão da escola, os professores, né? O corpo docente todo da escola, a gestão da escola, né? Que também vão exercer esse papel de autoridade, né? Autoridade que não é de forma alguma algo pejorativo, algo ruim. E dentro da igreja, se Jesus não tivesse dado essa autoridade a Pedro e essa autoridade não tivesse sido passada até os nossos tempos, agora com o Papa Francisco, nós teríamos nos perdido pelo caminho. Então nós agradecemos a Deus, né, por essa graça, pelo Papa que é o representante de Cristo na Terra, né, e pedimos ao Senhor a graça de obedecermos. Eu também gostaria de tomar aqui, que vai dizer assim, que é Ele que é capaz de revogar nomeações ou exonerar ministros ordenados por causa de erros graves, né? Erros graves de fé ou de moral. E nós temos visto isso acontecer nos nossos tempos, né? Muitas vezes vai acontecendo ali uma separação, né? Padres, às vezes até bispos, outras autoridades dentro da igreja que vão se segregando, né? Não querem obediência ao Papa, não querem obediência à igreja. Então, o Papa vai ter esse papel, então, de dizer, olha, você não quer comunhão com a igreja, então você não responde mais como ministro ordenado da igreja, né? Então, o Papa tem autoridade para fazer isso.
E então assim a Igreja de Cristo vai sendo conduzida, né? Conduzida pelo Espírito, mas conduzida por esses homens e mulheres que vão sendo chamados ao longo do tempo e de uma forma especial dentro do que nós estamos tratando hoje, a figura do Papa, né? Desse chefe supremo da Igreja, que é usado por Deus em todos os tempos, né? Um homem falível, mas que dentro do magistério da Igreja, quando vai, por exemplo, proclamar um dogma, né, de fé, aí nós entendemos a infalibilidade papal, que talvez vai ser tratada aqui um pouco mais para frente, né? Mas bendigamos a Deus por essa graça. Peçamos a Deus que possa enviar o Espírito Santo nesse dia sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, dando a ele coragem, ânimo, ousadia, para que possa conduzir a Igreja. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.